para essas Porque pessoas. aí a gente pode entrar até no assunto da constelação familiar, né? Eu falei para você que eu trabalho com constelação familiar e trabalho também, eu constelo famílias multiespécies, que é o quê? Eu constelo o cachorro dentro da família, qual o papel dele. E a gente fala muito também que quando é uma das ordens né, dentro da terapia sistêmica que fala a pessoa que vai te procurar ajuda, ela precisa te dar algo em troca para que aquilo ali seja válido para ela, para que ao invés de entrar por um ouvido e sair pelo outro, ela ficar gastando o seu tempo, que tempo é precioso, ela vai parar e vai analisar e falar, bom, porque eu estou pagando isso aqui, não é barato, eu vou prestar atenção no que ele está dizendo, porque é a profissão dele. Então, não dar de graça algo que é do seu trabalho, sabe? Porque senão a pessoa ignora isso, assim, ela literalmente ela não valida, ela não dá valor a Entendi. isso. E dentro também da terapia sistêmica, quando a gente fala sobre constelação, enfim, outras técnicas, tratar o animal com esse excesso de carinho que a gente está falando de colocar ele num lugar de humano, quase humanizando o animal, para o animal é ruim, a gente sabe disso tanto pelo comportamento, pelo adestramento, coisa e tal, tanto para é como se a pessoa tivesse faltando algo nela, ela transfere isso tudo para o animal, e para o animal isso é um peso grande que ele não consegue lidar. Então, isso tudo gera doenças, comportamentos diversos. Então, isso tudo parece que é legal, porque eu dou tudo pro meu animal, que eu não dou limite e tal. Não dar limite é como se você não estivesse dando amor à pessoa ou o animal. Limite é amor. A gente precisa ter limite. A gente precisa saber o nosso lugar no nosso espaço, né, no nosso contexto de vida. A gente precisa ter essa noção de espaço, né? E as pessoas costumam não dar isso para o animal e confundem isso com amor. Só que não. Uma frase do Bert fala que para que haja amor precisa ter ordem. Né? É como se ele fala que é como se o amor fosse a água e as relações, sendo tipo relação cachorro e pessoa e marido e família e criança e tanto faz, relação de trabalho, né? Fossem as flores que a gente coloca num vaso. Mas para que o amor consiga hidratar essas flores, a gente precisa de ordem. A ordem seria o quê? O vaso que vai segurar esse amor ali dentro. Porque senão fica bagunçado. Aí tem os relacionamentos tóxicos, abusivos, que acontecem de mãe para filho, de mulher com homem, homem e mulher, trabalho, relações em trabalho, relação da pessoa com o animal, do animal para a pessoa. Né? Então, a constelação familiar, ela é uma técnica que ela era uma terapia breve e cirúrgica, vamos dizer assim, que ela trabalha e organiza as relações, vamos botar assim, sabe? Ela organiza as relações e trabalha e trata as relações diversas. Mas como que tu consegue aplicar isso na relação com o animal? Essa é uma minha dúvida, né? Então, acontece que esse é um trabalho que a pessoa vai falando e a gente vai montando como se fosse um teatrinho na frente dela, sabe? Uhum. Com bonequinhos, pode ser com pessoas, cada pessoa representando um personagem dentro da vida dela, uma pessoa representando o cachorro, enfim. Ou uma bacia de água, que é a parte que quando eu trabalho online, eu faço dessa forma, que é uma bacia de água, um pirex, né, com os bonequinhos que flutuam ali. E eles se mexem sozinhos. Isso é meio poltergástico, bem bizarro, mas acontece. E aí os bonequinhos vão se mexendo e a pessoa vai olhando aquela dinâmica que tá toda errada. E a pessoa, o terapeuta vai explicando o porquê que aquilo ali tá ali. Então ela vai tomando consciência das coisas que estavam acontecendo ali. E quando é presencial, que eu acho que a magia tá toda ali, quando é em grupo em presencial, as pessoas que estão representando os personagens da vida da pessoa, né, enfim, até o animal que seja, elas falam, elas se mexem. Então, ela tem uma visão mais rica do que está acontecendo que ela não está conseguindo enxergar. É como se a pessoa saísse dali do personagem dela e visse toda a organização do sistema dela de cima, entendeu?
E é muito louco, assim, não, é inexplicável. Poderia ficar aqui o dia inteiro tentando explicar como é, mas participar de uma constelação presencial é incrível, é muito rico. E essa dos bonequinhos é bem massa também na água, porque você vê que os bonequinhos eles se mexem sozinhos, você vai trazendo umas palavras que a gente chama, tipo, seria como se fossem mantras, né? Tipo, frases de cura. E o bonequinho se mexe e vai para uma nova posição. O mais louco é que, às vezes, e mexe eu atendo, os gatos passam correndo em cima da mesa, aí eles se separam todos assim, aí do nada eu falo, espera um pouquinho que eles vão voltar. No início eu ficava apavorada, eu falei, acabou o negócio, vou fechar. Mas não, eles voltam pro mesmo lugar. Se o negócio ainda estiver engrongado, ele estiver amarrado, eles voltam pro mesmo lugar. Entendi. Até a gente descobrir o que tá ali, o que falta ali para sair, eles se mexem. Isso é bem doido também. Então, a pessoa sai dali da terapia, por exemplo, com uma nova visão do que ela precisa e porque ela precisa enxergar para ela entender que o animal é um animal e que ela precisa colocar ele no lugar dele para que isso não fique pesado para ele, porque a gente sabe que tudo que a gente pensa, todas as nossas emoções, todas as nossas tretas em casa, de família, o animal absorve tudo. Por quê? Porque, por amor, ele se coloca nesse lugar de salvador daquele sistema. Assim como crianças, acontece muito, né? A gente vê isso demais. Então, ele, por amor, vai trazer algo que aquele sistema ali precisa olhar. Pode ser, tipo, uma exclusão familiar. Sei lá, a mulher lá não fala com o pai. Tipo, não fala com o pai porque o pai qualquer coisa... Qualquer situação, o pai é alcoólatra, o pai, enfim, abandonou, não fala sobre o pai. Então, aquele animal ali, ele vai representar esse pai na vida dela de alguma forma. Comportamentalmente. Claro que ela não vai falar, nossa, parece meu pai. Não é assim que funciona, entendeu? Mas ele vai ocupar ali um lugar do pai dela, para que ela, em algum momento, olhe para esse pai e fale, eu vejo meu pai, sabe? E aceite isso, porque as pessoas confundem muito a palavra aceitar com perdoar, com, sei lá, tipo, aceitar é simplesmente aceitar as coisas como foram. Você não precisa perdoar, até porque não dá para perdoar quem é maior do que você, né? Tipo, nossos pais são maiores do que nós. Mas você tem como aceitar as coisas como foram, porque você pode aceitar ou não aceitar e ficar dando cabeçada na vida. São as duas opções. Você não precisa... Aceitar não significa concordar com tudo como foi. Não é isso. É simplesmente aceitar que tudo foi e você não pode fazer nada e que já passou, né? Mas pode mudar. E que você pode fazer diferente. Você pode... e fazer diferente de um lugar de humildade. Porque, vamos supor... eu não vou mais beber porque meu pai era um alcoólatra. Dando um exemplo. Eu não vou mais beber porque meu pai era um alcoólatra. Porque eu vou fazer diferente. Porque do jeito que ele foi... E você começa a julgar seu pai. E aí, o que vai acontecer? Você pode até não ser alcoólatra, mas você vai arrumar um personagem pra tua vida que é alcoólatra. Você vai atrair pessoas para que você integre e olhe pro seu pai e fale realmente, tipo, cada um é cada um. Pra validar. Aceitar. Exato, pra aceitar. Para integrar, para incluir o seu pai novamente. Porque na constelação familiar a gente tem 3 leis. A primeira é a hierarquia. Quem vem primeiro é, tipo, nossos pais, nossos avós e tal. Lei da hierarquia. Vou falar brevemente, porque senão não vou me delongar. A segunda é a do pertencimento. Quem pertenceu faz parte. Tipo, mesmo que morra, mesmo que viaje, faz parte. Então, por exemplo, briguei com meu tio, pra mim ele morreu. Tá, mas ele faz parte. Tudo bem, você aceitar as coisas como é que foram. Então, pertencimento é uma das leis. E é a lei do equilíbrio de troca, que dentro de um sistema mãe e pai, né, vamos supor, eu como filha, eu recebo do meu pai e da minha mãe e não preciso dar nada em troca a eles. A única coisa que eu posso dar em troca para eles, que vai ser útil para eles, é viver a minha vida e dar sequência a, tipo, ter filhos e viver e ser feliz. E não ficar naquela sensação que é muito comum de ter que cuidar dos meus pais, de ter que dar, ter que isso, que isso é muito comum na nossa sociedade daqui, nós aqui do Brasil e tal. Mas a galera de fora não, eles voam mesmo e, tipo, papai que cuida de mamãe, mamãe que cuida de papai, se precisarem de ajuda, tem outras pessoas, amigos, etc. E se for dentro de um sistema, esse equilíbrio de troca, né? Dentro de um sistema de trabalho, amigos ou parcerias ou relacionamento sexoafetivo que seja, é tipo, eu dou um pouquinho, você dá um pouquinho. Eu dou um pouquinho, você dá um pouquinho. Não tem essa tipo de dar incondicionalmente, amor incondicional é incondicional, você, tipo,
é muito legal se a gente estiver falando de Mestre Jesus, de Mãe Maria, a gente não está evoluído a esse ponto, né? Então, precisa existir um equilíbrio de troca. Por isso que eu falei para você que se você der dicas para uma pessoa de graça, e quando eu falo de graça, não precisa ser exatamente dinheiros. Pode ser tipo, sei lá, eu te dou uma dica se você me fizer um bolo de cenoura que eu adoro. Uma troca, sabe? De tempo, porque ela vai perder o tempo dela fazendo bolo e você vai perder o seu tempo explicando coisa para ela que ela pode querer usar ou não. Então, dentro da terapia sistêmica existem essas 3 leis, que essas leis é que fazem essa ordem para que o amor funcione sem ser tóxico, né? Um amor saudável, vamos colocar assim. Então, essa terapia é incrível, assim, para os familiares e para o animal, porque eu já vi muita coisa bizarra deixar de acontecer por conta de uma simples constelação familiar, entendeu? Tipo, vou dar um exemplo agora, que foi a última que eu atendi, que foi uma cachorrinha que estava com já tinha sido atendida, faz acompanhamento com nutricionista há muito tempo, enfim, toda atendida pela equipe, né? E aí ela decidiu fazer a constelação. Então, ela tinha uma diarreia crônica, vamos colocar assim. E depois que a gente fez a constelação, tipo, no dia seguinte ela começou a fazer cocô normal e até hoje ela não me deu mais... Uau. Não me falou mais nada. Ela falou, caralho, não sei o quê. Ficou apaixonada no dia seguinte também, no terceiro dia também, não sei o quê. E daí deu uma sumida. Se deu uma sumida, eu vejo que tá tudo bem. Porque se não tivesse tudo bem, ela tinha gritado. Sim, sim. Então, e ela, essa diarreia crônica, ela não estava segurando com medicação, com alimento, com nada. Então, por isso que ela já falou assim, vamos fazer reiki, eu quero fazer reiki, eu quero fazer constelação, eu quero fazer não sei o quê, floral e tudo. Eu falei, calma, vamos fazer uma coisa por vez. Qual que você escolhe? Ela, então vamos fazer constelação, então. Daí a gente começou pela constelação e não precisou fazer as outras, entendeu?